Seja bem-vindo ao canal do Sem Perfil. Me encaminharam uma questão jurídica muito interessante, então vamos lá. Eu estou olhando aqui no site Cada Minuto, porque ele veio com uma explicação detalhada do assunto, mas isso saiu no UOL, no G1, no Yahoo, no R7 e tudo mais. Então diz aqui, olha, racismo reverso. Depois de processo oriundo de Alagoas, DPU defende que tese não tem aplicação jurídica. DPU é Defensoria Pública da União, tudo bem? Então vamos lá. Matéria de hoje, 7/7, tá? Depois de polêmico aqui por conta da DPU, porque quando você vai analisar a conduta do tribunal, não tem nada de polêmica a conduta, tá bom? Então vamos lá. Depois de polêmico julgamento lá no Tribunal de Justiça de Alagoas, um caso de injúria racial praticada por um homem negro contra um homem branco, a DPU se manifestou a respeito da impossibilidade da aplicação jurídica na tese do racismo reverso. Eu dou um ponto apenas para a DPU. Realmente, racismo reverso não existe. Existe racismo e ponto final. Acabou a conversa. Não importa o sentido, de um lado para o outro, do outro lado para um, é racismo e acabou. Bom, vamos em frente. A DPU divulgou uma nota técnica. Qual o problema aqui? Nota técnica não tem valor de lei. Então não pode se sobrepor a uma lei, não pode se sobrepor à Constituição Federal, né? Tudo bem? Apontando a necessidade de que normas que criminalizam o racismo recebam interpretação histórica. De onde eles tiraram isso? Não sei de que cloaca, porque isso não existe em nenhum lugar do ordenamento jurídico brasileiro. Então eles pegaram um óculos que é parecido com esse, mas é um óculos chamado óculos esquerdofrênico. Ele tem aqui o visor tapado para a pessoa não enxergar um palmo na frente, e também tem duas orelhas enormes de abano para a pessoa entender tudo de acordo com uma ideologia maluca, porque só usando esse óculos, o óculos esquerdofrênico, para a pessoa entender. E eles chegaram a essa nota técnica que foi elaborada por o Grupo de Trabalho de Políticas Etnorraciais da DPU. Isso aqui está parecendo um tribunal racial, um absurdo isso daqui, né? Bom, vamos analisar aqui, olha. Então, a nota diz que não pode, um homem branco nunca pode ser acusado de racismo por um homem negro. Isso não pode. Bom, o caso, em janeiro deste ano, o Ministério Público de Alagoas, e olha, Ministério Público, um promotor público, um cara que se formou em direito, fez um concurso público dificílimo e passou, é um cara que entende de direito, né? Ele apresentou denúncia de injúria racial contra o homem negro, baseado na queixa-crime de um italiano. Bom, não diz aqui, a gente não sabe se o italiano é de origem italiana e mora no Brasil, ou se é um italiano que está a passeio no Brasil, não importa, ele tem que ser protegido pela lei da mesma maneira. Então, o cara fez ofensas que denegriram a imagem do cara. Eles dizem aqui, a justiça alagoana acatou a denúncia e tornou o negro réu por injúria racial, que teria ofendido o cara por conta da sua descendência europeia, né, por ser italiano e por ser branco escravagista. Como é que ele sabe que o cara era escravagista? Não dá para saber, porque não existe escravidão na Itália. Será que os ancestrais do cara foram escravagistas? Não se sabe, mas o fato é que ele imputou uma série de condutas ao italiano que não tem cabimento. E ofender o cara por ser branco e por ser italiano, não pode, está escrito na lei que não pode, né? Então, na ação, os desembargadores, olha só, a coisa evoluiu, saiu da primeira instância e já foi para os desembargadores, foi para a segunda instância, utilizaram o argumento para indeferir o pedido de trancamento da ação penal de que o crime em questão pode ser cometido por qualquer pessoa, independente da sua cor, raça ou etnia, caracterizando-se por ofender a dignidade de alguém. Por que eles disseram isso? São desembargadores, são juízes, pessoas formadas em direito, fizeram um concurso duríssimo para juízes, estão há muito tempo na justiça, foram promovidos a desembargadores. Por que eles entendem isso? Porque está escrito na lei, meu Deus do céu, simples assim. Então, nessa esteira, a lei protege integralmente a pessoa, independente de sua origem étnica. Sim, está escrito.
na lei. E um detalhe, para que uma lei seja válida, ela precisa ser universal, é um dos quesitos necessários para que uma lei seja válida. Uma lei que não é universal, que não serve para todo mundo de maneira igualitária, não é válida, precisa ser declarada inconstitucional, inclusive, tá? Agora, eu sugiro que o pessoal lá compre duas literaturas, uma cartilha Caminho Suave, para aprender a ler, e um livro do Domingos Pascoal Segala chamado Interpretação Básica de Textos, para entender basicamente o que está escrito aqui na lei. Ó, estou abrindo a lei, estou usando um óculos aqui, que não é o óculos esquerdofrênico. Está aqui, Lei 771689, a tal da lei, né, do racismo. Está aqui, olha, artigo 1º. Serão punidos, na forma desta lei, os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Então, se foi cometido contra alguém por causa da cor, não está dizendo que o branco não pode sofrer isso. E contra procedência nacional. Se o cara é italiano e foi ofendido por ser italiano, por ser europeu, está escrito, está perfeitamente descrito, inclusive no artigo 20, que é o artigo que dá efetivamente aqui a prática do crime. Então, olha lá, vamos ler o artigo 20. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Então é simples assim, a pena é reclusão de 1 a 3 anos e multa. Simples assim. Então, como os desembargadores falaram, a lei prevê que se você discriminar alguém por conta da cor da pele, que foi o que aconteceu com o italiano, ou da procedência nacional, que foi o que aconteceu com o italiano, você tem que ser punido na forma da lei. É isso que diz a lei. Ora, a lei. E o artigo 5º da Constituição diz que todos são iguais perante a lei. Então, nós temos que punir quem discriminar pessoas por conta da cor da pele. E vai além, né? Por exemplo, quando fala da religião. Então, um cristão pode ter atos discriminatórios contra um cara, por exemplo, da Umbanda? Claro que não. O cristão pode chegar lá e falar: você é um bandista safado, sem vergonha, todo umbandista é ladrão, é corrupto. Não pode, é crime, porque está previsto assim na lei. E o umbandista pode fazer isso com o cristão? Todo cristão é safado, sem vergonha, é pedófilo. Não pode também, é óbvio. Por quê? Porque está escrito aqui na lei. Ou a religião cristã não é uma religião. Então, mas os cristãos oprimem. Eu não sei, os cristãos oprimem o pessoal do candomblé? Eu acho que não, eu acho que, poxa, eu não sei, eu tenho muita família na Bahia, Salvador, nossa, o pessoal convive muito bem. Tem nada a ver isso daí, gente, né? Independente disso, você não pode estabelecer esse fluxo. E, por exemplo, e se acontecer, se for um ato discriminatório, por exemplo, entre duas pessoas que seguem religiões de matriz africana, porque Umbanda e Candomblé são diferentes, elas são parecidas, mas têm semelhanças e diferenças. Então o cara do Candomblé pode chegar para o cara da Umbanda e injuriá-lo em função da sua religião? Claro que não. Por que não? Porque assim diz a lei. É simples assim. Então o brasileiro ofender o italiano por causa dele ser italiano, não pode. Por quê? Porque está escrito na lei que não pode. E o italiano também não pode ofender o brasileiro. Então quer dizer que ofender italiano está podendo. Troca isso daqui. Se o cara lá ofendesse um palestino, aí ele seria um cara, o contexto histórico do palestino, então aí tem que punir o cara. Mas poxa, a injúria é a mesma. Qual a diferença se o outro lado é um italiano ou um palestino? Não deveria fazer diferença. São seres humanos que precisam ser respeitados da mesma maneira. Esse negócio de contexto histórico é uma loucura. Quer ver um exemplo? A CNN fez uma pesquisa, né? Um repórter da CNN fez uma matéria interessante, procurem aí. Procurando na descendência dos ex-presidentes dos Estados Unidos, e do atual inclusive, quem é que teve escravos? Na família. E olha que coisa estranha, eles descobriram que só o ex-presidente Trump que nunca teve escravos na família, ou seja,
analisaram toda a descendência do Donald Trump e nunca encontraram nenhum escravo na família dele. Já na família do Barack Obama, o presidente negro, o ex-presidente negro dos Estados Unidos, encontraram lá um descendente dele que no estado de Kentucky teve 2 escravos. Isso denigre o Barack Obama? Claro que não. Isso enaltece o Trump? Também não. Nada disso faz sentido. Mas então, se estiverem lá disputando um debate público, nunca vai poder haver o racismo, né? Vamos dizer que eles estejam aqui no Brasil e o Trump ofende o Barack Obama por ser negro, então é crime, mas se o Barack Obama ofender o Trump, não é? Por quê? Por causa do contexto histórico, mas a família do Trump nunca teve escravagista, na família dele teve. Então você vê como isso tudo é uma idiotice. Ninguém pode ser responsabilizado pelo contexto histórico. Eu não posso ser responsabilizado por infrações éticas cometidas pelo meu tataravô, pelo meu bisavô que eu nem conheci. Isso é um absurdo completo, só usando óculos esquerdofrênico, só assim. Então a lei é essa, e é isso daí, olha, ela tem um sentido apenas. Você discriminou uma pessoa pela cor da pele, é crime, acabou a conversa. Então discriminou o cara pela religião, crime, não tem conversa. Pela procedência nacional, crime, acabou a conversa, não tem. Mas e se um israelita então ofender um palestino? Aí é crime. Mas e se for o contrário? Se o palestino ofender o israelita? Aí não é crime, porque é palestino, contexto histórico. Isso é loucura, meu Deus. Isso é loucura, né? E se for um palestino branco e um israelita negro? Porque tem população israelita negra. Olha que coisa maluca. Então, a gente precisa usar critérios objetivos. E os critérios objetivos estão estabelecidos na lei. Não tem hermenêutica capaz de fazer esse entendimento maluco de que não, você tem que analisar o contexto histórico. Quem está dizendo isso, daqui a pouco vai estar lá na live junto com o Fefi Toroques dizendo que policial militar não é militar, na hermenêutica maluca daquele advogado, né? Para lá de estranho, né? Então não tem hermenêutica possível. Então concordo plenamente com o Tribunal de Justiça de Alagoas, com o promotor, com o juiz e com os desembargadores. Eu estou dizendo que o cara lá tem que ser condenado? Não, eu não sei o caso, tem que analisar o caso. Agora, que pode haver a denúncia? Claro que pode, isso aí é tudo agora. Como é que vai ficar? Não sei, porque de repente isso bate lá no Supremo e os caras vêm com esse entendimento maluco, obtuso, que é obtuso, de que não existe racismo reverso. Realmente não existe, mas não desse jeito que eles querem dizer, tá bom? Bom, eu espero que tenham entendido, pessoas normais entenderam, esquerdistas não entenderam porque não tem 14 anos de idade mental, então não vão entender nunca, não é? Pessoal, eu queria só fazer um esclarecimento. Eu até botei na aba comunidade, eu fiz uma paródia. A paródia foi um e-mail de encomenda. Os amigos de um grupo lá falaram, você podia fazer uma paródia sobre uma situação que está ocorrendo no Brasil, né? E aí eu peguei e fiz. Só que aí eu fiz a paródia, gravei a música e coloquei lá no grupo. E 2 amigos pegaram e entenderam que eu queria que editassem o vídeo. E aí 2 editaram e me devolveram. E eu recebi ao mesmo tempo 2 edições que ficaram muito boas, né? Eles colocaram as imagens. Então o que eu vou fazer? Não vou escolher nenhuma, eu vou colocar as 2 aí no canal. Então daqui a pouco vai pintar no meu canal uma música e depois, em seguida, outra música. É a mesma paródia, só que com vídeos editados por 2 produtores de conteúdos diferentes que são parceiros meus, tá bom? Então é isso daí. Olha, racismo reverso realmente não existe, concordo apenas com isso na DPU. No mais, é só uso de óculos esquerdofrênico, tá bom? Até a próxima aí, pessoal.